Estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, o programa Jovens Pensadores tem a honra de trazer o professor doutor Marcelo Lamy, que vai, mais uma vez, nos incentivar a pensar e a descobrir o que é importante. O conhecimento é importante? Será que o conhecimento é o único meio de libertação? Porque se fala muito em liberdade, né? Todo mundo agora quer liberdade, mas será que é possível liberdade sem conhecimento? Será que a ciência não é importante para a tomada de decisões? É sobre isso que nós vamos conversar com ele. Boa tarde, querido professor Marcelo Lamy. Como é que é essa história aí? Boa tarde, professora Rosilma. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui. Esse tema que eu lhe propus foi a ideia é refletirmos sobre uma questão que eu particularmente refleti nesse período agora de julho. Estava lendo um livro desses clássicos sobre educação da vontade e esse livro nos falava assim que, como é curioso, né, que nós vivemos num mundo em que dependemos muito da nossa vontade. Queremos ter uma vontade forte, fazer aquelas coisas que nos dão gana, que nos dão prazer, que nos dão felicidade. Mas parece que a gente tem uma vontade muito frágil nos tempos atuais. Difícil para a gente se concentrar numa tarefa que demore muito tempo, que seja muito cansativa. A gente parece que não tem mais aquele espírito mais severino, aquele espírito mais monástico, né, de se dedicar horas a fio ao trabalho de uma coisa enfastiante, mas pensando, não, porque eu vou conquistar aquilo. Parece que nós queremos hoje mudar muito de atividade a todo tempo. E esse autor falava-nos assim que nós precisamos de uma educação, de uma vontade forte. Coisa que saiu do currículo ordinário do ensino da educação, uma vontade forte. Aí começo a ler o livro sobre educação da vontade, realmente tem muita lógica isso no processo atual, naquilo que nós vivemos hoje, de enfrentamento até para a construção da nossa própria vida pessoal. Mas o que me surpreende nesse livro é que para educar a vontade, nós temos que... É o segredo do livro, né? Estou dando um pouco de spoiler do assunto, mas para educarmos a nossa vontade, nós precisamos de uma razão teimosa, de uma razão que nos diga aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem que fazer. E na religião se trabalha muito assim, ele até vai dando exemplos muito interessantes. Assim, os cristãos, por exemplo, têm um hábito tradicional, antigo na religião, das pessoas guardarem uma frase de um texto da Bíblia, de uma invocação de elogio a Nossa Senhora e ficar repetindo aquela palavra durante o dia. Isso na doutrina cristã tradicional chama-se jaculatória, né? Você ficar numa espécie de mantra. O budismo tem muito disso também, de você ficar repetindo na mente uma imagem, repetindo na mente uma projeção do que você quer, porque assim a sua vontade vai se educando. Ou seja, no fundo, nós precisamos de uma vontade forte. Mas para que essa vontade seja forte, a nossa racionalidade tem que ser forte. E como que a gente conquista uma racionalidade forte? Aí vem a ideia da ciência. Assim, a ciência é o caminho da construção da racionalidade. É ali que nós temos uma razão, não uma razão teimosa, não aquela razão que a gente, porque você é a favor ou contra isso? Eu sou a favor. Por quê? Não sei, mas eu sou. Então, essa razão teimosa, que é mais fruto de paixão, é fruto às vezes de uma vivência pessoal também, que às vezes até em razão de traumas, essa não é uma razão forte, essa é uma razão apaixonada. A razão forte é a razão fundada realmente num raciocínio lógico bem estruturado. E esse foi sempre o desafio por séculos, né? Estou falando desde o século XVII, pelo menos, quando começa a se fundar a ideia do que é uma ciência, do que é pensar cientificamente, do que é pensar com os paradigmas racionais daquilo que nós podemos
fundar que é só em razão, não por crença, não por ideologia, não por time de futebol, não por filiação política, por racionalidade. Esse é o desafio da ciência. A ciência é uma proposta que a verdade seja descoberta sem a intervenção, né, sem amalgamar-se, né, juntar-se com ideologias, paixões, pela racionalidade. É uma proposta, portanto, de uma razão diferente. Só que nos tempos atuais, infelizmente, até assim, eu sinto até um pouco de lamento, pensando um pouco na história, né, e penso um pouco lamento. Uma descoberta tão fascinante, construída no século XVII, XVIII, XIX, que é uma maneira de pensar que nos tire dos times de futebol, para falar assim de um rótulo, né, todos somos iguais, assim, que uma maneira de pensar tão poderosa como essa maneira científica, nos tempos atuais ela está se empobrecendo, porque nós transformamos aquilo que é a verdade científica em dogma. Tem um pensador, o filósofo Karl Popper, fala-nos em uma passagem de suas meditações. Ele tem umas meditações fascinantes. É um pensador, um físico e pensador, mas ele tem um livro de meditações. E ele tem um livro de meditações que ele nos fala assim, um grande problema do mundo atual, quando vai discutir a ciência, é que nós transformamos a ciência em mandamento, em dogma, em verdade ou mentira, como aquela realidade binária, né, de certo Sim. e errado, cheio e vazio, on-off, e pronto. E como se nós tivéssemos tamanha certeza, né, como se a certeza fosse isso. Nunca foi essa a proposta da ciência. A proposta da ciência é: qual é o conhecimento, qual é a conclusão, qual que é a verdade, aspas, que nós temos hoje, mais certa possível. Porque amanhã pode mudar tudo. Sim. Amanhã é uma nova descoberta, amanhã é uma nova pensamento. Até vai mudar. nas exatas, as certezas são todas temporárias. São temporárias. É a provisoriedade agregada da certeza. Isso parece paradoxal do ponto de vista psicológico, né? Eu tenho certeza que o correto é assim. Naquele mas por momento. Enquanto. Exatamente. Mas por enquanto. Essa certeza de hoje não pode ser que não seja a certeza de amanhã. Isso mesmo. E estar preparado para isso não é fácil, porque a nossa psique é gregária, a nossa psique é Nós precisamos de segurança, é verdade. Nossa psique olha, tem um artigo, está publicado, identificamos que esse tal remédio é bom para tal doença. Pronto, não queremos mais discutir o assunto. Ou não é eficaz, ou é eficaz. Pronto, só existem essas duas dimensões assim tão avessas, né? Agora acontece que isso que é da psique humana, que é um certo despreparar a pensar com a cientificidade, com esse binômio, né? Certeza e provisoriedade, ela não fica só no ser individual que tem essa dificuldade. As instituições também têm. E eu tenho me deparado como advogado, né? Os senhores sabem que além de professor, pesquisador, ainda também advogo. No âmbito do Poder Judiciário, é impressionante como vê-se o tratamento de que, não, isto é seguro, não, isto não é seguro. Assim, radical. O uso da ciência na tomada de decisão, né, como que é a nossa proposta, é uma provocação que quis lhes fazer a própria professora Rosilma aos espectadores, no sentido de que ciência que eu estou usando? Porque tomada de decisão todos nós temos no cotidiano. Nós, as instituições, o poder público, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, todos os poderes, todas as instituições tomam decisões. Amparadas às vezes em paixões, amparadas às vezes em conveniências. Mas a proposta da ciência é amparar a decisão na racionalidade. Mas que tipo de racionalidade eu estou usando? Eu sei de fato
trabalhar mentalmente com um pensamento científico que tenha este binômio, certeza e provisoriedade, ou eu estou agregado a vencer-me só pela certeza e esquecer a provisoriedade, ou a vencer minha mente e deixar-se vencer só pela provisoriedade e nunca pela certeza. Nós temos os dois embates psicológicos. Algumas pessoas se agarram, né, essa dimensão do pensamento racional científico pela provisoriedade, e outras agarram a da certeza. Ambas são equivocadas, ambos os posicionamentos. Então, o que eu queria lhes apresentar de provocação era essa provocação de como a ciência, que critério por trás existe para entendermos este pensamento científico. E o critério então, nós vamos fazer um rápido intervalo que ele vai explicar isso aí no segundo bloco. Como fazer para que a certeza não seja um paradoxo à provisoriedade? Isso. E como usar isso para embasar decisões mais racionais e mais seguras, não mais certas absolutamente, porque isso não existe em ciência e não existe, acho que em ramo do ser humano, onde ele atue, não existe certeza absoluta. Porque a provisoriedade faz parte do ser humano, da própria precariedade da vida. Nós voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. E agora é com você, professor Marcelo Lamy. Obrigado, Rosilma. A preocupação, né, como terminávamos o outro bloco, falando assim, como que eu aprendo, então, a pensar cientificamente? Então, dois caminhos são necessários. Primeiro, saber que a ciência constrói
pensamentos, constrói conclusões pela via da argumentação e da lógica. Então, especialmente as ciências humanas, as ciências sociais, elas são muito mais argumentativas e racionais. E existe um conjunto de ciências que são de ciências empíricas, que são baseadas em fatos. Está observando os fatos, fazendo experimentação com os fatos, retira os dados desses fatos e aí constrói uma ciência onde estão as ciências exatas, as ciências da natureza, as ciências médicas, as ciências da saúde. Então, há dois caminhos de ciência diversificados. No caminho das ciências humanas ou sociais, onde estão o direito principalmente, onde está o direito, é preciso a gente saber identificar a lógica do raciocínio, saber que se o raciocínio cumpriu os requisitos que Aristóteles chamava de logísticos, né, da própria lógica, e se nós estamos usando argumentos verdadeiros, argumentos fundados na realidade, argumentos fundados em fatos também, porque podem ser, ou argumentos falaciosos, onde estamos aquela veste do sofisma. Mas para enraizarmos o pensamento, a ciência se faz presente quando o raciocínio de vários autores acaba sendo reforçando. Um autor reforça o outro, um autor reforça o outro, um pensador, no fundo, reforça o outro. E ideias que grudam, né, e às vezes demoram anos para se tornarem realidade, mas grudam. Um exemplo concreto de uma ideia que a ciência trabalha desde os anos 50 é um autor chamado Spencer, que escreve um livro do nome civil, é um clássico do direito, mas dos anos 50, em que ele defende a ideia de que o nome de cada um de nós, prenome, sobrenome de cada um de nós, reflete a nossa personalidade. E porque reflete a nossa personalidade, nós tínhamos que ter o direito a qualquer tempo de alterar qualquer uma dessas dimensões, seja o nosso prenome, seja o nosso sobrenome. E nas civilizações antigas, muito isso já se fez. Então, os índios, por exemplo, as tribos indígenas, elas têm efetivamente a nomeação, a pessoa adota um nome, né? É o cacique pena pintada, é o cacique, na esfera religiosa, as pessoas trocam de nome, já virou Verdade. O monge Adriano, e o nome dele era Ricardo, quer dizer, então, adotam-se nomes, né, como o Papa São Bento, quer dizer, adotam-se nomes, né? Isso reflete a nossa personalidade. Mas até então, nós tínhamos uma proibição de alteração do nome por uma questão de segurança do Estado, da pessoa não está fugindo da justiça, não está fugindo dos credores. Mas este ano, enfim, a batalha foi vencida. Mas foi vencida pelo quê? Pela racionalidade. Se o nome é uma dimensão importante do nosso direito de personalidade, ele pode ser alterado a qualquer momento. E hoje a lei de registros públicos permite eu alterar meu prenome a qualquer tempo, incluir nomes familiares a qualquer tempo, alterar o nome de casada, independente do casamento estar, continuar ou não. Porque a gente só podia se alterar o nome de casado quando rompesse, né? Quando tivesse o divórcio. Agora, durante a constância do casamento, pode se alterar. Agora eu quero também ter o nome do marido, eu quero ter também o nome da esposa. Então eu posso tirar também, não há problema. Eu acho que não existe nada tão nosso quanto o nome, né? Por que reflete, que não poderia mudar, né? Tanto que a gente acostuma, né, com o nosso próprio nome. E quem não gosta, com sofrimento que é pessoas que não gostam do seu próprio nome, Sim. adotam às vezes um apelido, né? Um apelido que diante de todos. Tem pessoas, minha mãe já falecida, tenha Deus no céu, ela é conhecida muito mais por Mouse, que ela era pequenininha, baixinha, então um ratinho, né? O Mouse, ela era conhecida como Mouse e não como Antônia, que era o nome dela, Antônia. Então, às vezes, a pessoa precisa de um outro nome para se identificar no seio social, ela se sente mal. É como ela se vê também, né? Então, vejam, essa é uma ciência que a gente descobre como pensar cientificamente. Com muito trabalho, porque eu preciso estudar aquilo que está sendo discutido com gente séria há anos, porque a ciência não se constrói de sopetões há anos. Exato. Especialmente ciências de racionalidade, de coisas profundas, se constroem com anos de estudo. Este é um âmbito das ciências humanas sociais. Agora, no âmbito das ciências da saúde, ciências médicas, ciências empíricas, aqui eu queria dar um critério bem objetivo e que pode ajudar muito a todos que acompanham
jornal que está falando, tem evidência científica, não tem evidência científica. Existe uma pirâmide, assim, onde eu vou saltando graus de evidência, considerando, tenho pouca evidência, média evidência, grandes evidências. Embora mesmo a palavra pouco seja ruim. Eu tenho evidências, tenho mais evidências. É como se eu fosse subindo no grau de certeza. Então, o que as ciências amparadas no empirismo, nos dados, como são as ciências médicas, trabalham com graus de certeza. E nunca existe a certeza como se fosse assim, a certeza 100%. Certeza o maior absoluta. grau de certeza é a certeza, se a gente quisesse traduzir matematicamente, 90%. Esse é o máximo. Porque pode acontecer alguma coisa que dali em diante mude tudo e volte a zero, volte todo a se pensar novamente. Então, nas ciências médicas, nós aprendemos a conviver com as probabilidades como certeza. Eu tenho um índice de certeza, não tenho uma certeza absoluta. Então, qual é o primeiro degrau da pirâmide? Estudo de casos. Eu analiso um conjunto de casos, às vezes até um médico específico, numa clínica, num hospital, identifica lá, passaram-se 50 pacientes por aquele tratamento, deu este resultado. Eu estudo casos. Um conjunto de casos, eu estudo e chego ao resultado. Olha, tal terapia deu certo para tal doença. Maravilha. Tenho um grau de evidência. Segundo grau de evidências, chamado estudos de caso-controle. Eu pego um grupo, faço intervenção, e pego outro grupo e não faço a intervenção. E aí eu comparo. Então eu pego assim, um grupo de alunos e falo assim, esses grupos de alunos vai fazer um exame preparatório para a OAB. Tem daqui a pouco a segunda fase da OAB, né? Então exame preparatório para a OAB. E esse outro grupo de alunos formandos não vai fazer o exame preparatório para a OAB. Vamos ver se eles passam igual, quantos passam. Se quem sofreu a intervenção passou mais, passou 7 de 10, aqui passou 5, o sem a intervenção. Então deu resultado. Esse é o estudo de caso-controle, em que você tem um grupo sofrendo uma intervenção, sofrendo uma experimentação, pode ser tomando um remédio, pode ser fazendo uma terapia, e outro não. E assim eu tenho um grau de evidência com relação a isso. Aí depois eu vou para estudos randomizados, que é um parecido com esse desenho de caso-controle, só que nesta circunstância do randomizado é a ideia de aleatório, né? Quem está no caso, quem está no controle, grupo caso, grupo controle, ninguém sabe, nem quem está, nem o médico que trata. Então ele dá mais neutralidade. Só que precisa de um número maior de pessoas para poder fazer esse estudo randomizado. Feito o estudo randomizado, faz-se o estudo de coorte, que se chama. O estudo de coorte é o estudo projetado no tempo, em que você, com mais tempo de observação, vai começar a pegar a sua lupa, né, e vai olhar lá com a lupa, assim, né, olha, será que tem um outro fator ambiental, um outro fator social? Vai acompanhando as pessoas. Que está trazendo outras consequências que eu não observei. Porque uma coisa é falar assim, tal grupo de pacientes tomou remédio, outro não tomou. Fácil fazer esse controle. Mas e se nesse grupo de pacientes tiver gente que tem uma desnutrição, fator ambiental impactante? Tem um grupo de pessoas que vivem numa área poluída, né? Só estudo que foi lá de poluição atmosférica. Exatamente. Isso muda a saúde das pessoas. Muda. Então, eu vou começar a observar nos estudos de coorte esses elementos intervenientes que talvez no estudo anterior eu não consegui prestar atenção, porque eu fiquei muito com a lupinha naquele ponto. Sim. Esse é o estudo de coorte. Depois de feito o estudo de coorte, eu posso fazer o estudo chamado de revisão sistemática. Eu vou juntar 30 estudos que 30 grupos fizeram sobre isso e vou sintetizar o pensamento. Quando eu identifico estudos no mesmo metodologia de estudo, mesma técnica de testagem, aí eu posso fazer a chamada de meta-análise. E este é o último degrau da pirâmide de evidência. Por que eu explico tudo isso? Porque vejam como a gente tem que estar preparado.
estimulação magnética transcraniana. Falei no último programa para você Exatamente, disso. que teve um monte de telespectadores aí que perguntaram, acharam fascinante. Essa terapia serve para ansiedade, serve para depressão, serve para epilepsia, serve para dor crônica, serve para cefaleia crônica, serve para enxaqueca. Beleza. Ah, mas serve tudo isso. Você tem certeza, Marcelo? Falando de ciência, certeza e provisoriedade. Sim. Olha, para a ansiedade, o grau de evidência que nós temos é o grau de evidência caso-controle. Está lá no segundo degrau da pirâmide minha evidência. Para a depressão profunda, o grau de evidência está em meta-análise. Olha. Então, uma terapia tem várias evidências, e se eu pegar cada uma das doenças, a dor crônica tem já um nível de evidência, a enxaqueca tem outro nível de evidência, porque os estudos são feitos focados para que a gente tenha a certeza. Essa que é a beleza do conhecimento científico amparar nossas decisões. Eu vou usar a estimulação magnética transcraniana para minha cefaleia crônica, que eu tenho tempos e há tempos. Lê o estudo que tem publicado sobre esse assunto. Lê as últimas pesquisas que tem. Sim. Claro, os médicos fazem isso, que esta é a especialidade deles. Mas o paciente também pode fazer. Claro. Aí ele vai tomar a decisão como se propõe o próprio código de ética médica propõe. Parceria. Que o paciente tome a decisão de uma forma livre, entre médico e paciente, esclarecida, e ele tome a decisão. Portanto, a gente precisa se preparar. Agora a gente chega e vai discutir numa ação judicial a obrigação ou não de dar esse tipo de estimulação magnética na terapia. Eu posso dizer que tem evidência ou que não tem evidência? Eu tenho que entrar nas minúcias. O presente caso é de ansiedade mais depressão profunda. O outro caso é de cefaleia crônica. Qual a evidência para isso? Qual que é a evidência daquele? Percebe? Então, a preparação para pensar cientificamente é uma preparação para saber que nós temos vários graus de certeza e nunca a certeza absoluta e nunca a certeza absoluta nem positiva nem negativa. Sempre graus de certeza. E é preciso valorizar. Só para dar um último exemplo, se me permite, eu sei que o nosso tempo já se vai, Sim. Mas um último exemplo importante. No mês de maio agora, deste ano, foi descoberto um novo medicamento para tratamento de câncer, chama-se HER2-Low, que é um tratamento que não tinha tratamento para essa configuração de câncer. Nós tínhamos ou para HER2 negativo, HER é uma membrana filamentosa das células, de cada uma das nossas células, aquelas membraninhas, filetes, né, que saem assim das nossas células que fazem a célula entrar em contato com o sangue, ver os nutrientes e tal. São 4 tipos. HER2 é o tipo que mais cresce quando tem câncer, especialmente metastático. Então, havia terapia para HER negativo, HER2 negativo, triplo negativo, que é o que chama, e HER2 positivo, com muita presença. HER2-Low não existia terapia. Em maio deste ano apareceu uma pesquisa de um grau de evidência ainda pequeno. Descobriram um medicamento, chama-se trastuzumab deruxtecana. Os nomes que são maravilhosos, né? O que o FDA fez? Aprovou, em um mês foi aprovado esse medicamento para comercialização, produção e venda e pode ser buscado no Brasil. Já tem no Brasil gente usando essa terapia. Porque dá para eu esperar a certeza científica de grau máximo? Não. Se eu não tenho tratamento, é o que aconteceu com as vacinas. Dá para esperar? Não dá. Então, em casos que nós podemos esperar, aguardemos uma certeza maior e posterguemos a decisão, inclusive. Senão, que sejamos as cobaias. Por que não? Por quê? Preferimos morrer porque não queremos ser cobaias, é muito orgulho. Professor, muito obrigada pela sua presença. Graças a Deus que ele tem aqui um compromisso com a gente de voltar pelo menos uma vez por mês, no máximo uma vez cada 2 meses, já temos agendado, porque é assim, nós vemos muito as pessoas com muitas opiniões e
nenhuma ciência respaldando as suas decisões. Então é importante a gente escutar as pessoas que realmente levam a sério a razão, que é a razão é a nossa razão de viver, de estar aqui como ser humano, né? E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar outra vez com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando também que às 17 horas passamos na TV Com Brasil e depois pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para que você possa assistir e rever quando quiser. E também temos o canal Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde trazemos as notícias para discuti-las à luz da razão e do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.